Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 6 de março de 2020, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje é dia de falar de um assunto importante, né, de uma movimentação importante que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. É o pessoal da Rio Bravo com muitas propostas. A principal, uma incorporação de um fundo por outro, né, dois fundos da casa e muitas outras questões que vêm desencadeando a partir disso. E para que isso aconteça, essa é uma das boas características de um fundo imobiliário, o cotista precisa participar da decisão. De acordo com as normas da CVM, é preciso ter votos que representem pelo menos 25% das cotas. Então não é exatamente dos cotistas, se um cotista tem lá 10 mil cotas, ele tem 10 mil votos, né? Mas é preciso conseguir votos que representem 25% das cotas. E isso é cada vez mais difícil, dado que hoje a gente tem milhares e milhares de investidores nos fundos imobiliários. Mas é importante porque deixa as grandes decisões na sua mão. Tá? Então, hoje a gente vai conversar com o gestor do fundo e com o RI da Rio Bravo, ou seja, com Everton Karailiaskov, que é gestor do RBVA, do SAG não, né, Everton? Também. O gestor dos dois fundos. E com a Isabela Pérez, que é a relação com investidores da Rio Bravo, para te explicar tudo isso. Mas antes eu quero fazer essa introdução teórica da importância e da diferença de um fundo imobiliário para outras classes de ativos, né? Se a gente estivesse falando aqui de duas empresas, de duas companhias listadas na Bolsa, a decisão estava tomada. Aí você, achando bom, achando ruim, a decisão estava tomada. Já um fundo imobiliário deixa as principais decisões, ou as mais polêmicas, ou as que envolvam conflito de interesse, para você, cotista. E isso te dá um trabalho, porque é uma responsabilidade sua participar da decisão, mas ao mesmo tempo te dá mais controle sobre o que está acontecendo com o seu dinheiro e com o seu patrimônio. Então quero que você preste muita atenção no que o pessoal veio falar aqui, porque você precisa votar a favor ou contra, mas é muito importante que você se pronuncie e vote. E esse voto vai ser simplificado, porque você pode mandar até por e-mail ou por correio, se você preferir, se for mais tradicional. Então vamos prestar atenção no que o pessoal tem para falar, para poder participar. Se você é cotista ou do RBVA ou do SAG, é muito importante que você participe. Se você não é, vai ser uma grande aula para você entender, porque isso é um movimento que, acredito eu, vai começar a acontecer mais vezes nesse mercado, fruto do crescimento. Como tem fundos que começam a ficar pequenos, não faz muito sentido uma casa ter lá 15 fundos, sendo que tem um grandão e 14 pequenos. E aí daqui a pouco o grandão começa a incorporar os pequenos. Então é bem provável que, se você não é cotista de nenhum desses dois fundos, em breve algum fundo do qual você é cotista vai fazer um movimento bem parecido. Deixa eu falar bem rapidamente dos fatos relevantes, porque a gente tem muito assunto para falar aqui. Ó. O HGRE, no dia 2 do 3, anunciou que concluiu o pagamento daquele edifício TOTVS na Brasleme, mas que pode ter um pagamento adicional, ainda um preço adicional, por causa da implementação do Shopping Seneca Mall. Dá uma lida no fato relevante completo, eu trouxe só bullets porque eu sabia que precisava ser rápido aqui. A Vortex, o XPIN, né, o XP Industrial, que é administrado pela Vortex e gerido pela XP, anunciou que o fundo locou a totalidade do edifício Figueira, que fica em Jarinu, por 20 anos. O fato relevante não disse se o contrato é típico ou não, ou atípico, concedendo carência por 8 meses. E aí eu destaquei aqui, eu copiei e colei. Para o entendimento do impacto do contrato no rendimento do fundo, devem ser considerados os termos pactuados e divulgados no fato relevante publicado em 29 de agosto de 2019. Vortex e XP, coloca os termos que foram lá divulgados no dia 29, dá uma informação completa para o cotista, para o analista de mercado, para o gestor de fundo que está analisando o seu fundo. Não tenha preguiça de repetir. Assim, quem lê esse fato relevante, lê a informação completa. Não faz sentido eu abrir um outro fato relevante e ficar procurando para conseguir entender o que está acontecendo. Eu contei, tem 11 linhas daquele juridiquês que eu sei muito bem que é necessário, mas 11 linhas que não falam nada, do endereço, do CNPJ, de tudo mais. Coloca mais 11 linhas e explica a informação por inteiro. Fica aqui minha crítica e sugestão aos dois. Dia 4 do 3, o Credit Suisse, também o CSHG Renda Urbana, HGRU, anunciou que concluiu a aquisição da SPE, que é dona de um edifício na Vila Olímpia, onde funciona lá a Universidade Anhembi Morumbi. Acredito que muita gente em São Paulo saiba onde é. E além o prédio, além de estar alocado para Anhembi Morumbi, tem também alguns outros contratos com estacionamento e praça de alimentação. E o impacto projetado nesses rendimentos é de aproximadamente 7 centavos.
Rapidinho falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, você já conhece, curso online gravado em parceria aqui com o Infomoney Educação. Procura lá no site do Infomoney, hoje eu nem vou falar muito dele porque a gente tem pressa, e deixar os meus contatos para a gente se falar durante a semana pelas redes sociais. Bom, vamos falar de incorporação e mais do que isso, ou antes disso, primeiro obrigado por vocês voltarem aqui. Muito obrigado pelo espaço, né? A gente que agradece. Isabela, cada vez que vem, está com cabelo diferente. Né? Gosta de mudança. Isso aí. Antes da gente falar da proposta, da incorporação, como é período de imposto de renda e tem muita gente fazendo isso pela primeira vez, inclusive. Sim. Queria aproveitar para perguntar quem não recebeu o informe de rendimentos, que recebeu, né? Pelo menos foi enviado, com certeza pode ser foi. que não tenha recebido, mas enviado foi. Como que pode proceder? Se eu sou cotista de fundos da Rio Bravo e não recebi o informe. Ok. Essa informação é de responsabilidade do escriturador. Então, a maioria dos fundos lá listados, administrados pela Rio Bravo, tem como escriturador o Itaú. Certo. Então, o Itaú disponibilizou um site chamado Correspondências Digitais. É um portal destinado a esse acesso. Então, é correspondenciasdigitais.com.br, é bem simples. Ele está destinado a receber o seu CPF, o seu login e você gera seu próprio informe. Se eu entrar no site da Rio Bravo, já vai ter um link me mandando para o site do Itaú, né? Sim, a gente colocou no Fundosnet, né, CVM, B3, um comunicado explicando, até dando um número, se você não conseguir ver o token de segurança, né, porque isso tem um filtro. Se você não conseguir acessar o token, você liga para aquele número que a gente disponibilizou no comunicado, que eles já geram na hora. Eu fiz o teste e consegui o informe em poucos minutos. Legal. Então, a gente fez essa saída justamente para que as pessoas consigam procurar ali a própria informação, para que não dependa, às vezes, de um e-mail que não chega, às vezes entra na fila. Isso é bom para que as pessoas tenham esse acesso. Caso alguma coisa dê errado, você não consiga acessar dessa forma, o e-mail, o secundário que a gente está usando, uma força-tarefa para isso, é IR 2020 FII, de Fundos de Investimento Imobiliário, @riobravo.com.br. A gente responde lá também. Com o crescimento do mercado, a coisa precisa ser digitalizada, né? Para que todo mundo consiga fazer. Tenta primeiro pelo site, não vai entupir a caixa de e-mail lá, porque também não dá para responder de todo mundo. Não, o site Tenta pelo site. Bem simples. Muito bom. Vamos falar das propostas você que está acompanhando ao vivo, do meio para o fim eu quero ouvir as suas perguntas também. Não quero limitar só as minhas perguntas. Quando eu avisar, você vai mandando as perguntas para não ficar perdido lá, e eu já vou te pedir a consideração de mandar hoje perguntas efetivamente a respeito do que a gente está falando aqui, que é essa proposta de fusão de 2 fundos imobiliários e as outras propostas subjacentes. Evidente, se você tem dúvidas sobre a taxa de administração ou tudo mais, também pode enviar. Tá? Mas vamos focar no assunto principal de hoje, que é o processo de fusão, né, de incorporação do Santander Agências pelo Rio Bravo Renda Varejo. Isso. É isso? Vamos lá, tanta coisa para perguntar. Eu vou começar perguntando o racional. Por que razão a Rio Bravo propõe a incorporação de um fundo pelo outro? Certo. O primeiro ponto vem, acho que a princípio parece uma antítese para o cotista, né? Algo que a gente lá no Agências Caixas, lá atrás, antes de se tornar o RBVA, falava em diminuir a exposição para um setor específico, e não em relação a que esse setor é bom ou ruim. Quando a gente propôs essa incorporação pelo Santander, o novo objetivo do RBVA são imóveis bem localizados com a destinação de varejo. E os imóveis do Santander têm essa finalidade, tá? A gente entende como sendo um portfólio importante, com total sinergia com os ativos do RBVA e do objetivo principal do fundo, tá? Que é essa destinação de varejo. Então a ideia seria fundir os 2 fundos e ter um só fundo grande, ao invés de 2 fundos de varejo. com objetivos semelhantes, vamos dizer assim. Na academia tem lá uns puristas que consideram que banco não é varejo, mas muita gente considera banco como varejo, sim, porque afinal de contas entrega um produto para muita gente e os imóveis são localizados sempre em locais de grande movimento. Tudo, né? Outra dúvida. No regulamento do Rio Bravo, do SAAG, do Santander Agências, tem lá uma trava, uma preferência ao Santander, correto? E uma das propostas é justamente de mudar o regulamento para que caia essa dependência ou essa trava em relação ao Santander. O Santander, ele pode reagir a isso? Tá, hoje ele como locatário não, né? Então hoje essa trava
é uma decisão do cotista lá de trás de trazer o risco do fundo somente para esse tipo de locatário, somente para a bandeira Santander, né, para o grupo Santander. Então, eu alterar o perfil do fundo, na verdade, eu estou alterando o risco para o cotista. O Santander em nada tem essa decisão, né, enquanto locatário, de poder influenciar. No contrato de locação não tem nada que diga que o Santander pode influenciar na decisão do fundo depois? Não. Era uma questão de regulamento? Isso. Entendi. Que era uma dúvida que eu tinha e que vi bastante gente também levando essa dúvida, né? E aí, antes da gente falar de uma questão crucial, que é a relação de troca, que equivale a preço, assim, tem duas decisões para ser tomada, né? São dois fundos. Isso. O cotista do Rio Bravo Renda Varejo tem que dizer sim, eu quero incorporar, e o cotista do SAAG tem que dizer sim, eu quero ser incorporado. Correto? Exatamente. Pensando nos dois lados, nos dois cotistas, por que o cotista do SAAG deveria falar sim, eu quero ser incorporado pelo Rio Bravo Renda Varejo? Tá, então na visão do cotista do SAAG, hoje ele tem uma decisão, acho que extremamente importante para o fundo, para a continuidade do fundo, que é ou tornar esse fundo de varejo, é uma das opções que tem nessa consulta formal, e a que a gente mais indica é fazer a incorporação. O porquê da incorporação frente a ele crescer de forma orgânica como varejo? Você já faria parte de um fundo que já nasceria pulverizado. Então já no D0, já na decisão da incorporação, já começa em um fundo que tem N riscos, né? Não somente passaria a uma parte de risco Santander, uma parte a risco Caixa, outros diversos locatários que a gente vem colocando no fundo, que é o RBVA. Tá? Então hoje, essa é a principal visão. Você já parte, acho que o mais importante, a alteração é necessária para o fundo hoje, que lembrando, o regulamento hoje é completamente travado em só posso locar para o Santander, não pode ter terceiro locando, na eventual saída do Santander eu sou obrigado a vender o ativo vago. Tá? O regulamento hoje ele rege dessa forma. Para que esse fundo tenha perpetuidade, você precisa seja alterar para que ele cresça orgânico, como o RBVA lá atrás, que era Agências Caixa, seja já incorporando no próprio RBVA. E a nossa indicação principal é iniciar com a incorporação, porque você já parte já nesse D0 em um fundo que já está mais pulverizado em termos de risco. Então, inclusive uma das possibilidades é caso o cotista do Santander Agências não queira ser incorporado, aí em seguida ele pode votar a favor da mudança do regulamento. Sim, são matérias em paralelo. Então, ali na carta, a primeira matéria é sobre a incorporação, as matérias 2 e 3, as demais, falam sobre essa mudança do regulamento em si. Então, é importante votar em todos, porque se você vota só na incorporação e para lá, não vota nas demais, e o RBVA venha não aprovar isso, você não tem um plano B ali, você não aprovou a alteração do regulamento. Sim. Então, é importante votar em todas as matérias. O que mais que está sendo proposto? Assim? O principal é isso que a gente está falando, que é a incorporação. E os benefícios disso seriam ter um fundo maior, sim, com mais porte, com mais volume, com mais... Com sinergia. Sinergia, possibilidade de negociação, né? A gente veio falar do RBVA um tempo atrás, no final do ano passado. Você explicou isso, né? As pessoas já te ligam atrás, oferecendo negócio, sim, né? Coisa que para um fundo pequeno já não acontece tanto. Tem a questão da taxa de administração, que é importante sim, falar também. Tem uma proposta de aumento da taxa de administração. Explica o porquê disso, qual o montante disso. Acho que a gente tem dois pontos, né? Pelo RBVA, pelo SAG, o cotista, a partir do momento que ele volta à incorporação, ele está sujeito à decisão que vai estar acontecendo no RBVA. Então, falando, e no SAG, a segunda alternativa, que seria tornar esse fundo em um novo Rio Bravo Renda Varejo, inclusive que a gente colocou o novo nome de Rio Bravo Renda Varejo 2, ter alteração com o alinhamento da nova gestão. Né? Hoje é um fundo que não tem gestão ativa, é um fundo de gestão passiva, ele passaria a gestão ativa. Tá? Então hoje é um alinhamento de uma mudança de escopo que a Rio Bravo tem. Hoje passivo, passando para ativo. E aí voltando um pouco para a história do RBVA, quando ele era Agências Caixa, na época a Rio Bravo decidiu, como era um primeiro case nesse tipo de alteração, e era uma alteração para a época até que brusca, a gente decidiu primeiro fazer o case para depois pedir essa adequação. Tá? Então hoje, depois de 2 anos da gente fazendo gestão ativa, a gente está pedindo uma adequação da taxa, e hoje até pelo próprio material que a gente mostra, o benchmark de outros fundos que têm gestão ativa, que participam do varejo, em que a gente está bem dentro da proposta de mercado. Eu diria assim, para quem investe também no mercado de ações, comparar a taxa de administração de um ETF de ações, que é um fundo passivo,
com a taxa de administração de um fundo ativo de ações. Né? Isso. Não vai Exato. ser 0,20 ou 0,30, que são as taxas dos ETFs que replicam o Ibovespa, vai ser muito acima disso. Né? Sim. É a mesma coisa que você está dizendo, É a mesma mudar ideia. um perfil de passivo para ativo. Né? E acho que a minha principal dúvida é se estou eu convencido, acho que o negócio em si, e não quero dizer que eu estou convencido, estou formulando uma pergunta. Tá? Se eu estiver convencido de que o negócio em si é bom, tem sinergia e tudo mais. Uma coisa é o negócio ser bom, outra coisa é o preço ser bom. E acho que é uma grande dificuldade da maioria das pessoas avaliar se essa relação de troca, que significa dizer o preço, né, que um está pagando e recebendo pelas cotas do outro, tá bem ponderado. Como que se dá isso? Então, na prática, eu, cotista do Rio Bravo Renda Varejo, vou receber mais patrimônio no meu fundo. Isso. E o que acontece com as minhas cotas? Pensando só no RBVA. Tá, então acho que a incorporação nada mais é do que é similar a uma emissão em que, na verdade, o atual cotista não tem direito de preferência. Então, você está incorporando um novo fundo, ele vai entrar com novos cotistas com uma cota similar à que você tem. A proposta que a gente entendeu como a melhor, a que representa melhor essa troca justa para os dois cotistas, foi a valor patrimonial. Então a gente cravou no preço patrimonial de dezembro e essa é a proposta que a gente está colocando para os cotistas. Lembrando que a cota patrimonial ela é embasada no laudo de avaliação, em que para ambos os fundos a gente fez com a mesma casa, está com a Cushman, Big Four em termos de avaliação, feito pela Cushman, avaliado por nós também e hoje sendo auditado pela Ernest para que tenha validação de 3 empresas sobre esse laudo. Como são imóveis que são em muitas micro-regiões são próximos, ou seja, até a base de dados são bem parecidos para essa comparação. Tá? Então hoje você tem premissas iguais para esses ativos. Tá? Você está fazendo a melhor avaliação para que você possa trazer um valor justo. Acho que alguns cotistas perguntam se isso não deveria ser a mercado. Quando você compara a mercado, acho que você tem talvez cada um tem seu momento de mercado, algum pode estar, vou dar um exemplo, né? Teve o lock-up da última emissão na RBVA, a cota flutuou um pouco mais, mas se fizer análise pela proposta que a gente fez de patrimonial, durante todo o período, quando você trazia isso ao mercado, ela ficava sempre próxima também, sempre na casa de 1, 2% de variação, ora um acima, ora o outro acima. Então, pelo nosso estudo completo que a gente fez, e não foi baseado em um mês, a gente trouxe 3 meses atrás, era um projeto que a gente já estava olhando há bastante tempo, fez sentido trazer a patrimonial, que a gente entende a troca mais justa, patrimonialmente o cotista não tem efeito nessa troca, tá? a valor patrimonial, obviamente, e a mercado refletia uma variação sempre muito pequena, algumas vezes zerando essa variação e sempre mantendo ali na casa dos 2, 3% na média desse período todo que a gente analisou. Então, deixa eu entender. Eu, cotista do RBVA, eu permaneço com o mesmo número de cotas? Isso. Sou diluído, tá? Isso. Mas eu tenho o mesmo número de cotas de um fundo que tem patrimônio muito maior. Correto. Então, o efeito contábil disso tem que ser 0. Correto. Contábil, sempre lembrando, né? Esse efeito contábil sempre na cota patrimonial, Perfeito. que não é o que Na o cota do cotista mercado. costuma seguir, né? Ele costuma seguir mais mercado, que normalmente é o que ele marcou. Então, essa cota mercado ela tem uma variação, mas é uma variação que pelo nosso estudo sempre é muito pequena. E que essa, assim, se a gente trouxesse para o mercado, é algo que a gente não tem alçada, então ela fica muito ao mercado e cada um tem seu momento de mercado. Então, a gente preferiu o mais justo, como é uma troca de produtos mesmo, de valores de que imóveis. são travados, que são estáticos. Correto. Né? Porque senão, de Você fica agora numa até o variação. final do programa, eu estaria mudando a relação, Sim. não faria sentido a valor de mercado. E para o cotista do SAAG, eu estou trocando minhas cotas, mas é como se eu estivesse comprando novas cotas do RBVA Isso. e pagando com o patrimônio do meu fundo, ou pagando com as cotas, que são a fração ideal do patrimônio que eu tenho desse fundo. Correto. Exatamente. É Então, uma equivalência patrimonial, isso que é importante de deixar claro. Quando você tem o 0,883, que é o fator de proporção entre as cotas, não quer dizer que você esteja perdendo 0,12 do seu patrimônio. É uma equivalência patrimonial, você tem esse pedaço de bolo aqui, que é equivalente a esse pedaço de bolo aqui. Então, Quer dizer, eu vou fazer uma conta, e advogado fazendo conta de cabeça é sempre um perigo, né? Eu estou recebendo 0,8 cotas porque as que eu recebo estão valendo 1,2 da cota, Isso. da cota Exatamente. que eu tinha. Então, no Correto. final das contas, Patrimonialmente, o seu patrimônio permanece.
E é importante citar, né, como fundo imobiliário não pode ter fração, o que resta dessa fração irá para leilão. Tá? Então, hoje quem tem o efeito é somente o cotista do Santander, o cotista do RBVA, ele dorme um dia com uma cota, ele vai acordar no outro dia com uma cota, do Santander ele vai dormir com 2 cotas, ele vai estar amanhecendo no outro dia com uma cota, e essa outra fração vai para leilão, será uma venda forçada dessa fração. Lembrando que essa venda forçada acontece até uma cota, ou seja, na casa dos R$150. Então, o cotista que tiver 1.000 cotas, no máximo ele vai ter uma venda forçada de até R$150. Tá? Acho que é importante porque tem cotista que pensa que 12% do patrimônio dele vai ser vendido nesse momento forçadamente. Então, no máximo R$150. Muito interessante. E é feita essa troca completa e a partir desse momento ele passa a ter uma cota do RBVA. Depois, até pensando no imposto de renda do ano que vem, as pessoas vão lançar exatamente como uma venda isso. Né? Tanto a venda da fração como a troca e tudo mais. Que mais que a gente não citou ainda? E aí eu já vou te falar para começar a enviar as suas dúvidas, que eu vou fazer a minha última aqui. Que mais que a gente não citou ainda das propostas que tem? Já falamos da principal, né, que é a proposta de incorporação, já falamos da relação de troca, já falamos da questão da taxa de administração. Mas tem outros detalhezinhos ali que é importante votar também, né? Sim, com certeza. Tem um tópico em comum com os dois, que é o capital autorizado, de 2 bilhões, que a gente entende como muito importante para a gente conseguir, com um fundo grande e com fundo no cenário de hoje, conseguir ganhar celeridade e entrar em negócios. Isso é importante para o fundo conseguir surfar essa situação de mercado hoje. Então, hoje o regulamento permite que até R$2 bilhões possa ser aprovado novas cotas sem necessidade de chamar uma assembleia. Isso. É isso mesmo. Não significa essa proposta que a gente está fazendo. E aí a ideia é alterar isso de 2 para 7 bilhões de capital. Não tem hoje. Não tem. Pedindo essa proposta de 2, acho que até lembrando, né, na emissão, na época da emissão do RBVA, a gente pediu isso, na época por quórum não foi aprovado. Certo. Então teve o viés positivo, mas não atingiu o quórum necessário de 25%. Então por isso que o regulamento ainda hoje não tem. E a gente está tentando novamente. Então até mais 2 bilhões seria possível fazer sem necessidade de assembleia. E aí, esclarecendo para quem é novato no mercado de fundo imobiliário, não significa que você vai ser obrigado a comprar. Ele só pode aprovar uma nova emissão. Agora, se o mercado vai achar a emissão vantajosa e vai comprar ou não as novas cotas, isso é sempre decisão individual de cada cotista, né? Sim. Deixa eu procurar algumas perguntas aqui, a idade vai chegando, tem que tirar o óculos para conseguir ler aqui. Ó, tem uma pergunta aqui que todo mundo gostaria de saber, né? Quantas cotas, quantos votos representativos de quantas cotas a Rio Bravo já recebeu? Essa é uma pergunta que não pode ser respondida, até por causa de questões da CVM. Né? Tem uma crítica aqui, não que eu acho que você tem todo o direito de fazer uma crítica, mas eu vou procurar perguntas aqui, tá? A ideia é a gente esclarecer dúvidas. E a crítica está pública, que qualquer um pode ler depois. Deixa eu achar aqui. Ó, tem gente falando do Paulo Guedes. O pessoal manda perguntas a respeito da fusão. É um tema bastante importante. Senão eu faço novas perguntas aqui. Se eu puder então comentar um pouquinho da pergunta sobre quórum. Na verdade, o nosso trabalho é propagar informação. Então, a gente tem recebido os cotistas, os investidores no escritório, a gente tem participado de programas que fomentam as informações sobre os fundos imobiliários. A gente vai fazer um webcast no dia 19 para que as pessoas possam mandar as perguntas via online para a gente responder na hora. Então, a ideia é que a gente propague essa informação. As pessoas precisam saber o que está sendo proposto, porque isso é importante para a perpetuidade dos fundos. Então, o trabalho está nessa propagação. Eu lembrei de uma pergunta importante aqui, Isa, que é a questão operacional. Quem está assistindo entendeu e quer votar a favor ou contra. Como que faz para enviar esse voto? Não vai ter uma assembleia, não adianta eu esperar o dia da assembleia. Exatamente. Não tem assembleia, que é para facilitar justamente para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, do mundo, se ele for cotista, possa votar. É isso mesmo. Mas como que operacionaliza isso? Como que eu envio o meu voto? Tá, tem um modelo de carta para cada um dos fundos, né? Você pode ser cotista dos dois, você pode ser cotista de apenas um. No site tem assim que você entra no site lá da Rio Bravo, busca o fundo, tem o primeiro link, vai ser o modelo de voto. É um modelo editável que você baixa e você completa as informações
pessoais e o voto em cada matéria. Então é aprovo, não aprovo, assina, manda pra gente no ri@riobravo.com.br junto de um documento. Eu vi lá, eu peguei um hoje para dar uma olhada antes do programa. Aí embaixo de cada parágrafo, vamos dizer assim, de cada matéria, eu deveria escrever aprovo ou não aprovo? No comecinho ele já vai abrir um campo, ele está formatado para deixar editável só o seu voto. Ok. Então assim que você colocar o mouse lá, ele já vai direto para o campo para você escrever aprovo, não aprovo, sim, não, o que você se sentir mais confortável. O que importa é que isso fique claro, a sua manifestação para aquela matéria. Lembrando que são 6 matérias em cada uma. E vote em todas elas. Vote em todas elas. Mas vote. E aí eu imprimo, assino, junto uma cópia simples de um documento meu que tenha foto. Exato. Isso. E aí eu posso tanto escanear e mandar por e-mail, isso. Ou se eu me sentir mais confortável, eu posso enviar pelo correio. Também. Tem que chegar até quando? Isso tem que chegar até o dia 21 de março. Até o dia 21 de março. Então quem vai mandar pelo correio, mande o mais rápido possível. Exatamente. Porque se chegar dia 22 de março, por mais que você tenha tido a consideração de votar, seu voto não vai ser computado, né? Correto. E por e-mail, provavelmente, assim que eu enviar meu e-mail, chega uma confirmação de que meu e-mail chegou e que meu voto vai ser computado. Exatamente. E depois tudo isso é planilhado lá, envia para a CVM e divulga num fato relevante o que foi aprovado, o que não foi aprovado. Vai ser dia 24 de março a divulgação do resultado. Ó, algumas perguntas aqui. O Luiz Carlos Strascapa pergunta qual a garantia do rendimento de 0,90 com a fusão dos fundos. Garantia em si já não dá para garantir. Importante mas além da pergunta dele, eu vou complementar. O que eu deveria esperar do rendimento dos 2 fundos? Sim. Importante, a gente colocou na apresentação uma estimativa. Provavelmente ele está com a visão do RBVA, né, que hoje distribui os 90 centavos. Acho que é até importante a gente voltar um passo. Os 90 centavos hoje distribuídos pelo RBVA, a gente vem reforçando no relatório mensal, não é 100% de receita ordinária. Tá? Hoje tem uma composição de receitas extraordinárias, seja de vendas de cotas que a gente vem fazendo através desse fundo, seja de alienações de agências, que são as agências que a gente tem de como não core, a gente já vem alienando e isso traz um resultado muito grande para o fundo extraordinário. Então na apresentação, a gente coloca na apresentação o resultado ordinário previsto para os próximos semestres até o final de 23. Importante que a previsão desse semestre para o RBVA está na casa de 71 centavos por cota. Tá? Diferente da distribuição, a gente permanece fazendo a distribuição de 90 centavos, a gente entende que a gente vai gerar receita extraordinária durante o semestre para atender essa distribuição que atualmente a gente vem fazendo. Na incorporação dos 2 fundos, a receita ordinária prevista, tá? Então ordinária, já até reforçando, ordinária, a previsão de aluguéis seria na casa de 85 centavos dessa nova cota. Então hoje o Santander ele traz um carrego maior para o RBVA, porque esses contratos vencem antes, né? Hoje, quando você faz o valuation, esses contratos estão mais caros nesse momento do que a média de mercado. Isso serve para os contratos também das agências bancárias. A única diferença das agências bancárias da Caixa, a única diferença é que na Caixa você tem concentrações mais espaçadas. Como no Santander a concentração está muito em 22 e 23, basicamente o valuation dele sofre mais com isso, consequentemente ele traz um carrego maior nesse D0 que vai perder lá na frente, tá? Mas olhando a visão de agora, até 23, ele traz um carrego melhor para o RBVA, importante para manter esse patamar na casa dos 90 centavos de distribuição atual. Então a gente subiria na visão do RBVA de 71 centavos na média por mês durante esse semestre para a casa dos 85 centavos. Ou seja, é uma previsão de os 2 patrimônios juntos e com o aluguel dos 2 juntos isso daria 0,88 85 centavos. 85 centavos por cota. Importante mesmo para quem... E sempre lembrando que esse é o resultado ordinário. A previsão que a gente fez de acordo com a emissão do RBVA lá atrás, como meta da gestão permanecer nos 90 centavos, porque a gente vem fazendo alienações de agências que a gente entende como não core. Nesse novo fundo, essa ideia de alienação permanece, inclusive agora com algumas agências do Santander que a gente também entende como não core, para esse novo projeto e que vai gerar receitas extraordinárias. Daí vem uma pergunta que é consequência, que é qual será o valor patrimonial do novo fundo? O Claudemir Ruffini que está perguntando aqui. A cota patrimonial, a base dela continua sendo do RBVA. Então hoje a cota do Santander vai ser transferida
ou seja, vai vir para a base de RBVA. Certo. Então, na casa dos 126, lembrando que mensalmente você tem uma variação que fecha com o resultado. Não tem como eu precisar, mas na casa dos R$126. Certo. Já existe uma perspectiva de retorno no longo prazo? Acho que respondemos já, né Marco? Eu acho que esse é o sentido. Eu acho que esse fundo a gente perpetua nessa questão das alienações de ativos que a gente entende como non-core, e buscando, seja através de follow-on, seja através do capital gerado pelas vendas, novas aquisições que sejam frente ao objetivo do fundo. Tem gente me fazendo pergunta de como declarar imposto de renda, não é o momento. Tem uma pergunta aqui, por que não foi feito por voto eletrônico? Eu também não sei dizer. Não sei nem se seria possível fazer isso, já o voto em si eletronicamente, né? Mas é uma forma mais simplificada do que no passado. Isso é algo estudado e algo que gostaríamos que fosse implementado o mais rápido possível, com certeza. Tá em análise. Após a fusão, o Joey PE, está perguntando, após a fusão e incorporação do fundo, ele pretende diversificar em várias regiões do país? Na verdade, ele já vai nascer muito diversificado em regiões. Ele já nasce em 8 estados, 28 cidades. A ideia é que, em termos de cidade, a gente provavelmente vai ter alguma redução. A gente quer voltar esse fundo mais concentrado em capitais. Sempre o eixo mais natural é Sudeste, mas já é um fundo que já nasce com exposição tanto no Sul quanto no Nordeste. A nossa vertente vai ser continuar diversificando, mas mais concentrado em praças e micro-regiões que a gente tem de importante. Lembrando, o foco principal do fundo sempre é localização e liquidez desse ativo, não importando, obviamente importando no sentido desse momento, mas não é a principal vertente o locatário. Eu preciso entender a liquidez desse ativo para que, se um dia esse locatário saia, qual a força que eu consigo locar novamente esse ativo e dar continuidade para esse ativo. Sim. Então, hoje, toda a nossa visão dos imóveis é voltada para localização e liquidez. Então, sabendo que, acho que como nasceu esse fundo lá atrás, era a agência bancária. A ideia, naquela época, era muito importante uma agência bancária. Hoje eles estão diminuindo, eles estão buscando eficiência em área, mas tem imóveis bem localizados. Sim. A ideia hoje eu acabei de fazer a aquisição da GPA, a pergunta é, GPA daqui a 10 anos, ela vai ter o mesmo modelo de negócio, vai ser tão importante? Não sabemos responder, mas sabemos que os ativos estão bem localizados, com uma certa liquidez que, numa eventual saída deles, a gente entende que consegue colocar outros tipos de locatários nesses imóveis. Aquela história que eu sempre falo, um imóvel ele encontra a sua vocação. Sim. Né? Se ele é bem localizado, hoje funciona uma agência bancária, daqui a 10 anos não tem banco, mas vai ter alguma coisa lá que talvez não exista hoje, que vai demandar aquele imóvel. Né? Sim. E não tem negócio sem imóvel. Por mais que os negócios pareçam digitais, não existe nenhum negócio sem imóvel. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A previsão de adesão de novas no longo prazo, aumento de novas emissões. O Marco Antônio pergunta se, já considerando se isso fosse aprovado, se ainda assim haveria previsão de aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Sim. A ideia de um fundo de gestão ativa hoje é sempre que a gente tiver pipeline, tiver já comprometido o capital das emissões anteriores, a ideia é ter follow-on. Tá? Acho que a busca nossa é pelo crescimento do fundo, para cada vez diversificar mais, mas sempre baseado em ter um pipeline montado. Tá? Então, hoje, basicamente, a gente já alocou tudo da emissão anterior. No RBVA, na questão do SAG, já é alocado desde o princípio. Então, a ideia é, em surgindo o pipeline, a gente sai com uma nova emissão. Dessas, enquanto não chega mais perguntas aqui, vocês estão rodando bastante, né? Um processo importante de conversar, de esclarecer dúvidas. Quais foram as dúvidas que pareceram as principais? A gente abordou todas aqui. Tem alguma coisa que a gente não falou que vocês notaram que os cotistas demandaram bastante? Acho que é importante a gente falar do timing da operação, né? Por que a gente está propondo isso agora? A gente entende que é muito importante que isso seja feito com um timing bom, ao invés de algumas perguntas que chegam por que não fazer essa incorporação daqui a 3 anos? Daqui a 2 anos, daqui pelo menos 2 anos. Mais próximo do vencimento do contrato, né? Exato. Então, a gente entende que é o momento ideal, a gente vai se antecipar a isso, a função da gestão ativa é justamente essa. Então, olhando o RBVA,
ele começou 2019 com 100% da receita em um locatário e acabou com lá os 2/3 da receita no locatário. Então, em um ano de gestão ativa, a gente já mostrou isso, o trabalho da diversificação. Então, a ideia é, com esses fundos ganhando robustez, fazer esse trabalho, ganhar uma musculatura, né? Aqui é o que eu comento, aqui é 2 com 2 dá 5. Sim. Então, a gente ganha essa escala e essa importância de tamanho para um negócio, para você ficar, para te notarem mais. Então é importante que isso seja feito agora, antecipando o movimento lá na frente, que pode ser de mesmo reajuste ou devolução, enfim. Agências Caixa foi feito isso, né? Fazer um movimento antes. Também no FAED, que nem é da sua gestão, fazer um movimento antes de chegar num ponto crucial, né? É importante. Acho que o principal ponto é os dois têm como crescer de forma orgânica. O Santander tem uma decisão, sem dúvida, mais crítica, e que a gente acha extremamente importante o cotista ter a direção, seja pela incorporação, que é o que a gente recomenda, seja por ele crescer de forma orgânica no varejo como o RBVA. Ele tem essa decisão um pouco mais crítica, o RBVA ele pode decidir. Nós entendemos como uma boa alternativa e por isso que a gente está propondo a incorporação, mas ele pode, vamos dizer, continuar crescendo organicamente, né? Como ele vem crescendo. O Santander que ainda está travado como um fundo de Correto. E aí a gente está trazendo essa oportunidade porque a gente entende, acho que é justamente o que a Isa falou, né? O 2 mais 2 é 5, porque você traz uma sinergia, você traz um maior fundo, esse maior fundo você traz uma visibilidade para o mercado muito grande, e essa visibilidade ela serve tanto para novas aquisições, vem mais oportunidades para você, para alienações, mais gente te assedia para ver se você quer vender algum ativo, quanto para alocações, porque as grandes varejistas, os grandes setores de expansão, vêm buscar a gente, vêm conversar para saber o que eu vou ter vaga ou não, para ver se encaixa no plano de expansão deles. E esse é um demandante que ele quer saber se você tem 10 imóveis para ele em regiões diferentes. Não adianta ter um bom imóvel. Um só você não vai conseguir conversar, vai ser uma coisa, você não vai ter o contato tão próximo com ele. Acho que diferente o contato que a gente vem criando hoje, se eu tiver uma projeção, hoje a gente ainda não tem de grandes vacâncias, mas tendo uma projeção de grandes vacâncias, eu consigo mandar para os principais varejistas e falar, eu vou ter tais imóveis daqui 5, 6 meses vagos, interessa para você estudar, você ganha uma agilidade muito maior do que você ser o proprietário único, de demorar esse contato, de muitas vezes precisar mais de intermediadores. Então, acho que essa sinergia que a gente ganha com esse tamanho novo de fundo é muito importante. Me veio uma outra dúvida operacional. Em que momento eu tenho que estar na base de cotistas para o meu voto ser computado? Se eu mandar pelo correio hoje e amanhã vender minhas cotas, o que acontece? Tá, a base que vale é a do dia da convocação. Então, foi dia 23 de janeiro, é a base que a gente extrai e faz a gente trata os dados nessa base, que é conforme está no regulamento. Então, quem era cotista no dia 23 de janeiro pode votar? Correto. Isso mesmo. Deve votar, na verdade, né? Deixa eu ver se encontro mais perguntas. A gente foi falando aqui, o negócio foi andando, né? Patrick está perguntando se há estudos de quanto será a redução nos aluguéis na renovação dos contratos. Acredito que ele esteja se referindo ao SAAG. Sim. Nesse fluxo de caixa que a gente mostra no material, hoje é na casa dos 35%, tá? Então, em termos de portfólio, na casa dos 35%, em que a gente mostra todo o efeito, todo o crescimento, e lá na frente o quanto reduziria em termos de caixa. Obviamente, né, sempre uma projeção importante, né, para quem pegar esse material, olhar o disclaimer que a gente coloca, como a gente não quis tendenciar o estudo nem para o RBVA, nem para o SAG, a gente considera os dois fluxos sem carência e sem vacância. Ou seja, somente o ajuste do aluguel para o valor justo, seja com o Santander permanecendo, seja a Caixa nos seus vencimentos, seja trazendo um novo locatário de mercado. Tá? Então esse estudo é o estudo que completa o laudo de avaliação, é o estudo feito pela Cushman, tá? De micro-regiões, o quanto vale o aluguel para cada agência, a gente faz essa correção para a agência no seu vencimento. Importante citar, né? Existe uma expectativa, sem dúvida, dificilmente você vai renovar 100% dos dois lados. Então a gente deixou para o cotista estimar isso, justamente para não trazer essa tendência, seja pela RBVA, porque hoje a gente não tem notícia de nenhum dos dois de devolução. Tá? A gente vem trabalhando, a gente quer trabalhar com eles a 4 mãos, então no SAG hoje não tem uma gestão ativa, mas já estamos conversando com eles, já vemos trabalhando a 4 mãos como trabalhar todos esses imóveis para 22 e 23, tá? Seja pela alienação de ativos que a gente tem daqui
ou eles vão sair, ou que não tem sinergia com o varejo, seja para já resolver questões diárias para eles, buscar outros locatários para dividir o ativo, antecipar bastante esse problema, que pode ser um problema para a gente. Hoje a gente tem um fôlego para conseguir trabalhar e sair um negócio bom para o nosso lado. Não dá para deixar isso para a última hora. Mas o que você está dizendo é que aquele aluguel que foi travado lá em 2012, num outro cenário macroeconômico, dificilmente será o mesmo em 2022. Isso. Provavelmente a estimativa seria 30% abaixo. De queda. E depois, pelo que eu entendi, vocês fizeram um teste de sensibilidade lá no estudo? Quer dizer, se a vacância for 10, for 20, não tem a sensibilidade. Isso a gente deixa pro cada cotista pode fazer então, acho que é importante também, muitos cotistas pensam que esse contrato foi fechado caro, ou que o setor paga caro, né? Acho que é bem importante lembrar que foram contratos, em sua maioria, fechados em 12 e 13. Era um boom econômico na época, principalmente para o mercado imobiliário. Passado isso, a gente passou pela maior crise econômica brasileira, em que esses contratos, por serem atípicos, eles foram corrigidos por IGPM, então eles sempre subiram, sendo que o mercado imobiliário ou permaneceu nominal ou caiu. Então esse delta que existe hoje, por mais que a economia tenha retomado, esse delta ainda ele é grande e existe, e dificilmente ele vai convergir até 2022 ou 2023. Então ele deve convergir melhor, mas é difícil que aconteça. Né? Acho que é importante, algumas micro-regiões começam já a convergir. Tá? Então micro-regiões, quando a gente fala de Paulista, é uma micro-região que esse aluguel já colou bastante e já está bem parelho. Tem regiões que esse delta é muito grande. Tá? Então, sempre que a gente fala de portfólio, então é justamente esse trabalho que a gente, como gestão ativa, vem fazendo. O que está muito descasado, a gente vem vendendo, como a gente já fez pelo RBVA. E essa vai ser a perpetuidade do que a gente quer fazer. Entender essas micro-regiões que para a gente não faz sentido, a gente tentar alienar para concentrar em ativos que a gente entende como core profundo. Certo. Tem mais perguntas aqui, ó. O investidor de renda está perguntando, caso a incorporação não seja aprovada, mas a mudança de perfil do SAG seja aprovada para renda varejo 2, haverá algum critério claro para definir se um pipeline vai para RBVA ou SAG? Então, interessantíssima a tema muito importante. Eu tenho lá, então, não incorporou, e eu tenho Rio Bravo Renda 1, Varejo 1 e 2, e aí eu tenho um imóvel. Sim. Como é que ficaria? Acho que é importante lembrar, o varejo é amplo, né, em decisões, você tem desde o big box a imóveis menores, então a destinação óbvia vai ser cortar, né, big box para um fundo, hoje o mais provável o SAG, pela característica já das próprias agências, que são bem maiores do que as agências da Caixa, e agências Caixa se destinando para imóveis menores. Tá? Então hoje seria basicamente big box, imóveis, vamos dizer, menores, mais varejo de rua, propriamente dito. Agora, considerando uma situação dessa, o cotista do SAG não aprovou a incorporação, mas aprovou que ele se torne renda varejo 2. Haveria alguma diferença para o cotista, além do fato dele ficar num fundo menor, haveria alguma diferença? Faz sentido isso do ponto de vista né, não fundir, mas transformar o SAG em varejo 2? Acho que é uma decisão que a gente coloca para o cotista. A nossa recomendação é pela incorporação, acho que pelos pontos que a gente já passou, é uma alternativa. Caso ele queira que esse fundo cresça de forma orgânica, está na opção dele, por exemplo, se ele não aprova também capital autorizado. Então, se o cotista imaginar, eu quero um fundo restrito só a esses ativos que hoje está para o Santander, quando o Santander sair, eu quero que você trabalhe ele para uma alocação de varejo. Sim. É uma opção. O que você perde com isso? Hoje você está concentrado em um locatário só, ele na mesa de negociação ele vai ter muito mais força. Quanto mais você pulverizar esse locatário, mais força você tem na mesa. Essa decisão, eu consigo entender que alguém tem essa preferência, esse racional e tal. Agora, alguém querer transformar em varejo 2, mas não querer a incorporação, é que não me parece um negócio factível. A menos que eu tenha informações que eu não saiba, do tipo o custo, taxa de administração, performance, outras taxas. Mas, do contrário, me parece que é mais factível fazer uma fusão, uma incorporação, do que ter dois fundos com a mesma característica, né? Agora, alguém falar, não quero que aconteça nem a incorporação e nem a transformação em varejo 2, aí, ok, é uma decisão a se respeitar, né? Temos mais uns minutinhos aqui, ó. Não sei se isso é possível responder. O Rui das Neves está perguntando se alguns locatários já deram algum sinal de entrega parcial de alguns imóveis. Esse time é estratégico agora por isso? Esse time é estratégico agora por isso? Acho que é importante. A gente tem um contrato forte, que é atípico. Hoje ele pode devolver, ele devolve pagando a multa. Sem dúvida, eles
gostam de sentar na mesa para conversar e a gente entende que se for uma boa negociação a gente pode topar. Tá? Então acho que vai muito da gestão do entendimento, vai trazer vantagem. Nesse momento a carta está na nossa manga porque a gente tem um contrato longo e atípico, mas ele topou dividir a loja, eu vou trazer um outro locatário que a soma dos dois, eu continuo com bom crédito, eu consigo trazer muitas vezes um bom locatário como ele, e que nessa divisão de loja, por metro quadrado, eles vão estar pagando mais, só que o boleto para ele diminuir, então eu ajudei ele e trouxe mais valor para o fundo, a gente pode topar. Tá? Então, é justamente esse trabalho a 4 mãos que a gente vem fazendo com ele. Com a Caixa, a gente já senta para fazer isso. Certo. Com o Santander, a gente inicia essa conversa, mas pelo regulamento atual, a gente não pode fazer, não pode andar. Fazer, só alugar para o próprio Santander ou vender o imóvel vazio. Acho que é muito importante, a gente tem um contrato forte que hoje está do nosso lado. Não significa que ele não vai devolver o imóvel, ele pode escolher imóveis que ele pode devolver, ele vai pagar a multa, né? Acho que são 2 pontos diferentes. Mas a nossa ideia, enquanto perpetuidade do fundo, é sempre antecipar e sempre estar apoiando, obviamente, o máximo possível o nosso locatário. Então, em algum momento que hoje tem como trazer uma vantagem para a gente e melhorando para ele também, a gente vai buscar tentar fazer esse trabalho. Perfeito. Se não é claro para todo mundo ainda, o locatário é um parceiro de negócio. É evidente que a principal visão do gestor é a visão do cotista, é gerar valor ao cotista. Mas gera valor ao cotista se ele não deixar o imóvel vago. E para isso ele tem que ter uma boa relação com os inquilinos, que são os grandes parceiros do cotista e do gestor, né? Vou fazer uma última pergunta aqui, pelo nosso tempo. O Camilo Augusto está pedindo novamente para falar um pouco sobre a taxa de administração. Também é uma pergunta muito vaga, a gente comentou um pouco, mas enfim, fala do que seria a diferença de um para o outro e a importância novamente, porque acho que é uma dúvida de muita gente. Eu vou trazer dos dois fundos, né? Então hoje no Santander tem uma taxa de 0,25 do PL, é um PL que tem todo um modelo de cálculo diferente, tá? Não é do PL atual, é do PL antigo, corrigido por um índice. O porquê trazer hoje do 0,25 para o 651? Esse, acho que fica claro que é passar de uma gestão passiva, que hoje é tratado somente Santander, em que eu tenho um regulamento que eu não posso ter outro locatário, na eventual saída do locatário, eu sou obrigado a vender o ativo vago. Então hoje, no escopo da Rio Bravo para esse fundo, não tem uma gestão ativa, tá? Não busca outros locatários, não busca follow-on, não busca no SAG, todo o seu trabalho é atravessar a rua, chegar no Santander e conversar só com o Santander. Então isso, hoje, 0,25 remunera. Correto. Amanhã seria falar com todos os outros bancos, todos os outros varejistas, com o mercado no Brasil inteiro. Correto. Então dá perpetuidade para esse fundo e obviamente, né, o regulamento travado de hoje, dificilmente o Santander vai continuar expandindo e hoje o regulamento só permite ter imóveis com eles, então no modelo atual é um fundo, vamos dizer, findado a ser liquidado lá na frente. Eu sou obrigado a vender todo o imóvel que o Santander um dia vai vagar, ao longo do tempo, um dia ele vai vagar de todos e esse fundo terminaria perdendo valor para o cotista, porque eu sou obrigado a vender ele vago, né? No pior momento do imóvel eu sou obrigado a vendê-lo. A gestão ativa vai trazer um trabalho, aumentar muito mais o escopo da própria equipe, em que eu vou ter que buscar novos locatários, buscar novas oportunidades, então trazer novos ativos, vender ativos que a gente entende que em algum momento vai ter alguma perda, ou seja, uma oportunidade de venda, que hoje o regulamento não permite também. Então você vai achar outros pontos que sejam de fato interessantes para o fundo. Buscar, acho que a gestão ativa ela consegue agregar valor. Acho que é importante o cotista enxergar isso. Se a gestão ativa agrega valor, faz sentido. Se não agregar, se é vamos dizer que é um imóvel que corre sozinho, supondo que o mercado não fosse esse, que o Santander vai ficar ad eterno, talvez não faria sentido a gestão ativa, tá? Mas eu acho que a gente trouxe esse ponto nesse momento porque passou a fazer sentido. E além do percentual, ela muda então da âncora de valor patrimonial ajustado de acordo com regras para valor de mercado. Isso, o valor de mercado é uma exigência da CVM, que inclusive a gente nesse fundo não conseguiu, porque nunca conseguiu levar isso e ter quórum para essa alteração, tá? Mas é uma exigência da CVM a partir do momento que esse fundo faz parte do IFIX. Importante também lembrar que, diferente do RBVA, que lá atrás quis mostrar o case, quis mostrar o potencial da gestão, então mudou a gestão para o perfil ativo antes de mudar a remuneração e veio pedir essa readequação de remuneração quase 2 anos depois. Para o SAAG, eles precisam ser aprovados ao mesmo tempo. Então, a aprovação da alteração de política de investimento é atrelada à alteração da taxa, porque vai mudar completamente o escopo de trabalho, como você comentou. Então, tem essa diferença do que foi feito lá atrás para o RBVA. Então, a política de investimento vai ser alterada caso a taxa de administração, são matérias complementares. Tá certo. É o aumento de escopo acho que esse ponto é extremamente importante porque são itens separados,
mas tem o disclaimer lá embaixo, que se você votar apartado, não tem como você votar negativo para a taxa e positivo para a mudança de objetivo do fundo. Isso anula, tá? Então isso anula a mudança de objetivo. Então se a mudança da taxa de administração do SAG não for aprovada, também não vai haver Não será alterado, porque não aumentará o escopo, né? Então o escopo permanece no mesmo. Perfeito. A gente precisa encerrar. Espero que tenha contribuído, agradeço inclusive pela sua contribuição com as perguntas. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final, se achar que for necessário, mas o principal é falar para as pessoas votarem. Se você é cotista, vote, a favor ou contra. Acho que o ponto principal é essa necessidade do voto. Para a gente, enquanto gestão, é extremamente importante saber o que o cotista quer, né? Então a gente trabalha para o cotista, acho que isso é extremamente importante entender. Se o cotista quer que esse fundo permaneça no modelo atual, é assim que a gente vai seguir. Se ele quer que mude para a opção B, a gente vai seguir na opção B. A opção A, a gente vai seguir na opção A. Então é importante que ele se manifeste para a gente entender o que é a visão dele, o que ele quer para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Inclusive, antes da gente soltar a proposta, a gente recebia diariamente pelo menos umas 2 mensagens dos cotistas do SAG pedindo uma mudança nisso. Então a gente está tentando atender isso, a gente vê esse movimento e o nosso trabalho é pensar na perpetuidade do fundo, na rentabilidade e no que o cotista quer. Então é muito importante, a gente traz as informações para o cotista tomar a decisão que ele entende adequada. Muito bom. Obrigado, Everton. Obrigado, Isabela, novamente. Obrigada. Voltem Arthur, sempre. E quando precisar com essas consultas, mas voltem com situações mais amenas também. Que é muito interessante você ver o administrador, ele também se posiciona, ele também toma um certo risco, né? Que fala, a minha visão é fazer isso com o fundo, mas a posição final é sua, o voto é seu, porque você é o cotista, você é o dono daquele patrimônio. Então, entre em contato lá, mande seu voto. E entre em contato comigo na próxima sexta-feira, porque eu te espero lá. Aproveite seu fim de semana, muito bem, mas vote, hein? Grande abraço para você.